Olha só. E como é que tu vê, assim, se tu fosse fazer uma avaliação da liturgia em geral hoje? Específica, talvez, da Igreja Luterana, mas não restrita a ela, talvez relacionando a outras igrejas. O que que tu destacaria, assim? Como é que tu vê o processo de liturgia? Porque você disse que pode ser alienante, como pode Ah, ser crítico, né? uhum. Reflexivo. Que avaliação tu faz sobre as liturgias hoje nas igrejas? Sei que é uma pergunta meio geral, assim, mas talvez só Uhum. para dar uma pincelada. Eu acho muito pobre, viu? Pobre? Pobre. As liturgias é uma pobreza litúrgica o que a gente vive, né? Eu acho que a igreja perdeu muita riqueza litúrgica. E perdeu não por culpa da própria igreja, mas eu acho por não compreender realmente o que é a liturgia, né? A liturgia ela é um tesouro que é uma herança da igreja, né? Ela tem uma riqueza gigante ali dentro. Obviamente que ela sempre precisa ser atualizada, refeita, né? Ela não é Uhum, uma coisa uhum. estagnada. Quando eu digo um tesouro, não é um tesouro lá que tá preso em algum lugar, né? Ela é algo que precisa ser atualizado. O tesouro está muito mais na ideia do, 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 do do referencial que ela é, né? Ela tem um valor gigante. Eu acho que as igrejas muitas vezes não entendem isso, né? O protestantismo sempre tendeu muito para a razão, para falar, né? Essa coisa da igreja da palavra, às vezes fica muitas a igreja das palavras, né? A gente Sim. fala, É tudo o tem que ser peso na Bíblia, entendido. né? Exatamente. Aham. Você tem que entender Deus. A espiritualidade vem do entendimento de Deus. Enquanto que a liturgia ela é um entendimento, mas ela tem muito mais uma vivência, né? Uma experiência. Uhum. A arte vai ser extremamente importante, o rito é extremamente importante. Né? Sim. Ela, o Jaci Marasquim, que era um teólogo anglicano, liturgista, dizia que a liturgia é nonsense. Ela não tem sentido. Ela não tem sentido realmente, justamente porque ela é uma arte, é um rito, é um lúdico, né? É uma Aham. brincadeira. Mas que tem todo sentido, né? Que faz toda a diferença. Ali você experimenta algo único, Aham. único. E a liturgia, para mim, até hoje é esse Não algo pode ser único. mecânico. Não pode ser mecânico, não pode ser um Uhum. ritualismo e não pode ser um racionalismo. Então, hoje, Sim. grande parte das nossas liturgias é uma falação, né? Se fala demais, se explica demais, Uhum. se entende demais. E a liturgia é muito mais para viver, para experimentar com o corpo, com a inteireza da vida, né? Ela faz isso. Tá, o que que pra ti seria assim, pensando agora, não vou dizer aloprando assim, mas o que que seria assim um culto bastante vívido, liturgicamente falando? O que que tu imagina assim, deixando fluir um pouco a imaginação, nessa vivência que escape desse falatório, dessa mecanicidade, dessa racionalidade? O que que seria algo vívido assim? O que que tu imaginaria em termos de despertar as sensações, as emoções, naquelas trocas, Uhum. né? À luz da fé, né? Porque é isso, né? O encontro, né? Onde dois ou três estiverem reunidos, né? Uhum. O que que tu vislumbra, assim? O que que tu, Júlio, não tô dizendo o professor de liturgia, tô dizendo tu, Júlio, o que que tu vislumbra? Para mim, Uri, seria um culto que tem realmente a base na liturgia, né? Não é uma invenção fora dessa base, né? A Aham. base da liturgia, ela é as raízes, né? O James White diz a descoberta das nossas, falando de liturgia, né? A descoberta das nossas raízes nos deu asas, né? É as raízes, é você ter essa base, não é uma invenção, Uhum. não é um show, simplesmente você inventa para agradar a plateia. Mas daí nessas bases tu tá falando ter aqueles processos tipo confissão de pecados, elementos da Santa Nem Ceia, assim. necessariamente os elementos, mas existe uma base comum, né? Que Uhum. é a base do que é o culto. A partir disso, você criar algo que realmente permita que as pessoas experimentem algo diferente, que condiga com a espiritualidade das pessoas que estão ali de uma forma que liberte, que de fato cause alguma coisa diferente, né? Eu vivi cultos assim, aqui na Este mesmo, né? Alguns cultos ficaram muito bacanas e geralmente foram cultos que saíram, que tiveram, você percebe lá, tem
tem o DNA da liturgia, tá lá, você não abandonou isso, mas você ousa criar em cima disso, de uma forma livre, criativa. Eu experimentei um culto, assim, que talvez, eu acho que hoje é o culto que mais responderia a tua pergunta, e não foi numa igreja anglicana, numa igreja luterana, foi numa igreja anglicana, numa conferência da Societas Liturgica, que é a sociedade de liturgistas, que reúne aí pessoas do mundo todo. Nós estávamos nos Estados Unidos, era a conferência lá, na região de São Francisco, e nós fomos numa igreja anglicana que existe em São Francisco, St. Gregory of Nyssa é o nome dessa comunidade, e é uma comunidade que a comunidade em si pensou qual culto que eles queriam, sem abandonar a tradição litúrgica, sem abandonar a tradição anglicana. Eles criaram o seu culto, criaram o espaço da igreja para fazer o culto que é o culto que reflete aquela comunidade. E eles têm a compreensão lá que no culto a gente dança com Deus. E por causa disso, então, numa das partes da igreja, que é uma parte circular, eles desenharam nas paredes, em várias colunas, né? Tem um nível, um segundo nível, acho que são 3 níveis. Eles desenharam praticamente todos os personagens principais da Bíblia e todos os principais personagens da história da igreja, homens e mulheres, todos dançando. E Jesus Cristo está dançando também. Jesus está lá no meio e todos esses personagens dançando, todos estão num passo de dança. Mas lá John Lennon está também dançando. O urso, que é muito presente na Califórnia, dança também. Então os animais dançam com as pessoas. Então é uma visão assim dessa integração da fé cristã com o contexto. Mas isso a comunidade quis, né? A comunidade quis colocar personagens lá que talvez para alguns não seria possível. E a comunidade, obviamente, dança. Durante a Santa Ceia, por exemplo, a Eucaristia, eles saem do lugar da pregação e as pessoas já sabem, as crianças aprendem a dança, né? Os idosos aprendem. E você vê uma comunidade gigante com pessoas de todos, a maior diversidade que você pode imaginar, de idade, isso deve ser muito legal. De gênero, de procedência, né? As pessoas dançam durante a Eucaristia. E nós dançamos junto, então o pessoal da conferência, a gente aprendeu como fazia, aprende, chega no culto, tu tem que aprender algumas coisas, porque tu faz tudo junto, né? Você canta com o coral, você faz a pregação junto, você faz a Eucaristia junto. E aí, nesse momento, as pessoas fazem uma dança circular em torno de uma mesa redonda, as crianças trazem o pão e o vinho, dançando junto, assim, e com os pandeiros, os tambores, as pessoas vêm. Elas vão dançando e vão ficando em torno daquela mesa. E aí começa a ceia, né? Nossa! As pessoas, os líderes são vários, né? Não tem um pastor ou uma pastora, são umas 10 pessoas que sempre fazem o culto. Todos vestidos com roupas extremamente festivas, né? Coloridas, e que eles buscaram inspiração na igreja ortodoxa da Etiópia, então eles têm as vestes muito alegres, realmente, né? E essa alegria passa em todo o culto. Para mim, esse seria o culto, assim, mas esse é o culto daquela comunidade. Seria Seria abraçar a nossa brasilidade aqui. Exatamente. Pegar aquele culto, simplesmente transpor para cá e dizer... Exatamente. Não, isso seria tudo que a gente não deveria fazer. Mas as comunidades deveriam, com base na liturgia, descobrir qual é o seu culto, né? Que culto expressa aquilo que nós somos, aquilo que nós cremos, a compreensão que nós temos de Deus, porque lá é uma compreensão de Deus. O Deus que Gregório de Nyssa entendeu, Deus é um Deus que dança com as pessoas, e o culto é o lugar dessa dança, né? E eles transpuseram isso para essa igreja. É fascinante
Até mais.